Vitória, goleada, chocolate do Cruzeiro para cima do América. A coletiva do técnico Pepa e na sequência a análise dele, o comentarista Luciano da Casa aqui na Cruzeiro Esportes. Vamos lá, Nação Azul, boa noite. Coletiva do Pepa, eu vou começar na parte mais importante. Gostei da sinceridade da leitura de jogo dele. Ele falou justamente o que nós dissemos antes da entrevista, ou seja, né, agora não estamos pegando carona do raciocínio dele. O futebol não tem justiça. Quem não assistiu e tá vendo 4-0 Cruzeiro acha que foi um passeio e não foi. O América vendeu muito caro essa vitória, sim senhor, essa derrota, principalmente no primeiro tempo. O América teve 3 grandes chances de gol. Vamos lembrar, com 5 minutos, Rafael Cabral fez uma defesaça, parabéns. Antecipou, saiu na bola igual o goleiro de salão, com as 2 pernas e as 2 mãos. Salvou. Depois, uma bola na trave, na solda do travessão do Aloísio. Terceiro, que o Oliveira escorregou, cara a cara com o Rafael, o atacante bateu cruzado. Eu tô falando assim, 3 gols imperdíveis, principalmente em um clássico que, detalhe, faz toda a diferença. E se o América faz 1-0, 2-0, aí a situação é totalmente diferente. A gente sabe como é importante abrir o placar. E tanto é que nessa preocupação que eu tinha visto o jogo assim, o Pepa me deu um alívio, porque se a gente fala isso, muita gente acha que a gente está cornetando. Não estamos cornetando, nós estamos sendo realistas, porque a gente sempre avalia performance e resultado. E às vezes o resultado, como hoje eu disse, é enganoso. Foi um jogo difícil. Aí eu fico até aliviado que o próprio Pepa confirmou isso tudo que a gente estava falando do mesmo jeito, só que com outras palavras, né? Baseado nisso que eu perguntei para ele, foi a primeira vez... E foi muito boa, inclusive, a pergunta, viu? Foi a primeira vez desde que ele chegou com o Cruzeiro que ele inicia um jogo com 3 volantes. Observação, em relação a isso... Dos 3 volantes, 2 nós conhecemos desde o ano passado, que é o Machado e o Neto Moura, mas teve uma inversão de posicionamento. Geralmente o Neto Moura, ele é o jogador de contenção e o Machado é o que joga mais solto. Hoje, acredito eu, que não dá para fazer muitas perguntas pro Pepa, essa inversão foi pro Machado ajudar na transição de bola, mas não, ele não falou isso, eu tô falando. Então eu perguntei, sendo que ele tinha 2 armadores no banco na ausência do Vital, Nicão e o Daniel Júnior, por que não colocou um deles, né? Aí ele falou circunstância de jogo, né? Quis soltar mesmo para deixar os volantes perto dos atacantes para ajudar na recomposição, ajudar na saída de bola, na pressão, mas ele mesmo falou que não funcionou e depois ele teve que inverter o posicionamento entre os volantes, que aí sim no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu melhorar o jogo e deslanchou no placar. Então, baseado nisso, já fazendo uma projeção para o nosso duelo contra o Grêmio na quarta-feira, entrou a segunda pergunta. E o Vital? Porque para mim não funcionou. A ideia do Pepa contra o América e Grêmio é o seguinte, né? Soares não perde esses gols que o América perdeu, não estou desqualificando o América, mas o Soares nisso aí, ele é monstro. Tem toda a frieza do mundo ali, dos maiores confrontos possíveis no futebol, né? Então não pode ter essas oportunidades. Aí me preocupa que hoje ele ainda não consegue confirmar o Vital, velho. Aí eu tô preocupado contra o jogo do Grêmio, não porque os 3 volantes não funcionaram, mas o Vital do meio pra frente é metade do time do Cruzeiro. A responsabilidade tá entre ele e Bruno Rodrigues, inclusive nossa triangulação é perfeita, que aí chega o Marlon, é o lado forte do Cruzeiro. O nosso lado direito do ataque ainda é estável, tanto é que é onde que o Pepa mexe e ainda não acertou. Já foi Nicão a oportunidade, aí já foi, tá sendo Wesley, né? Por mais que às vezes tenha uma evolução, mas essa evolução ainda é pequena. O time, para mim, do Cruzeiro, ofensivamente, é torto. Ele é muito dependente do lado esquerdo, né? Então, vamos ver. Eu tô na expectativa, torcendo para a volta do Vital.
E outra coisa que o Pepa falou aí, né, a diferença, né, Diogo? Mas essas coisas eu não vou aprofundar, né, porque eu não quero desqualificar o América, que o jogo é frio mesmo, parecia cenário de pandemia, né, porque tá acostumado a pegar a torcida do Cruzeiro e tudo, mas normal, né? Isso aí não é segredo pra ninguém, nem pro americano. A diferença das torcidas são gigantescas, né? Então tudo na paz, tudo certo. 4-0 agora não é opinião mais do Pepa de coletivo, é opinião minha. O maior ponto positivo que eu gostei, pra mim, foram duas coisas no jogo, diferente de tudo, né? Por exemplo, falar de Marlon e falar de William, pra mim, eu quase arrisco a dizer que são os melhores laterais do futebol brasileiro hoje, pelo momento que os dois estão jogando. Tanto é que o gol, que maravilha, fiquei muito feliz. Cruzamento da direita muito forte do William, inverteu o lance lá no Marlon, que fez o gol de um lado. Foi um gol do Marlon. Foi de um lateral para o outro, os dois performando, jogando muito bem. Então não é segredo para ninguém. Agora eu gostei da entrada do Stênio, porque entrou muito bem, dando amplitude, balançando, partindo para cima. Então é bom, é um garoto, está em processo de formação, pegando essa bagagem, essa confiança, vira uma peça importante, mesmo porque o Wesley ainda não está passando confiança. Nós perdemos ali o Bilu, que vai ficar um bom tempo fora. Precisamos desse outro jogador de beirada de campo com amplitude. E o outro ponto positivo que eu fiquei muito feliz foi o Gilberto. Sim. Porque os gols é o que a torcida sempre esperava dele. Reparem, quem não viu, assista. O primeiro gol, ele pegou a bola de contra-ataque lá do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, inverteu pelo lado direito, muito bonito, muita precisão. Depois ele continuou acompanhando a jogada, recebeu um cruzamento perfeito aqui também, que foi forte, ele cabeceou, igual manda o manual. O segundo gol dele, mesma coisa, fez o passe, triangulou aqui, depois ele invadiu a área. Aí que foi o legal? A tomada de decisão, eu observei, você pode ver na imagem. Ele olha o posicionamento do Bruno Rodrigues, que estava fechando na área. Eles inverteram a posição. E o Gilberto, dessa vez, bateu forte, bateu cruzado. Resumindo a história nos dois gols, teve leitura de jogo, acompanhou a jogada, teve parte técnica e finalização. Então que seja também o momento do Gilberto pegar a confiança, que nós vamos precisar dele. E o Pepa sempre falou, trabalha muito, uma hora a bola tem que começar a entrar. Sim. E essa bola entrando já passou da hora, né? E hoje o Cruzeiro com o Gilberto foi muito importante. O Gilberto hoje foi fatal, é isso que espera. Dourado é cedo para avaliar como é que tá o retorno, lutou muito, mas eu acho que até o Pepa falou isso entre os dois ali, que o Dourado ele não dá tanta força no sistema defensivo, tá? Que inclusive é onde que ele achou que ficou um pouco frágil o primeiro tempo por causa disso. Mas enfim, independente se entra Dourado ou se entra Dourado ou se entra Gilberto, essa competitividade na posição, quem ganha é eu, você, é o Cruzeiro, é o torcedor, porque força os jogadores sempre estar se sobressaindo, porque senão um toma a vaga do outro. E depois, é claro, né, para deixar todo o elenco ativo, quando eu tinha perguntado da ausência ali do Nicão e do Daniel, porque na ausência do Vital ele poderia ter colocado um meia. Falou que é circunstância do jogo, mas os dois estão no elenco, no próximo pode ser os dois, é isso mesmo, né? Então o time tem que estar ligado, todo mundo vai ter oportunidade. Bilu esperou a hora dele, depois teve a chance, correspondeu. O Wesley entrou, saiu, tá voltando pro time. Nicão teve a chance, voltou, saiu. Quando entrar, espero que renda. Daniel Júnior, assim como o Stênio, tem um futuro maravilhoso, está em processo de formação. Então essa composição de elenco, essa variação aí é muito importante. Agora é quarta-feira, jogo difícil, Rio Grande do Sul. Os dois maiores copeiros da competição irão se encontrar, mas quem tem mais tem 6, então tomara que dê nós ali. Então Nação Azul, tudo nosso aí, fique com Deus aí, até quarta-feira.